a forma de se posicionar é visto pelas pessoas como agressividade? Tem certas situações que a gente tem que gritar mesmo. Se eu não lutar, eu adoeço. Quem lacra não lucra, não é isso? Estereótipos, policiamento de tom. Eu sou Luana Genot e toda sexta é dia de Sexta Black. Serena é retratada de forma racista, servidora pública é chamada de negra raivosa, a advogada é presa e acusada de resistência. E por que notícias como essas criam tanto alvoroço nas redes? Não é de hoje que invalidar os sentimentos ou posicionamentos de pessoas não brancas está na moda. O que foi batizado como mimimi é a estratégia antiga e sofisticada que tem como objetivo fazer manutenção dos privilégios brancos. O policiamento de tom é o nome desse conceito que determina como pessoas negras, indígenas e amarelas devem se comportar. No caso específico de mulheres negras, o policiamento de tom trabalha não só para que seja estabelecido, a partir do corpo branco, o parâmetro de comportamento social aceitável, mas cristalizá-los em estereótipos. Caso contrário, ao ficarem com raiva, podem ser chamadas de raivosas. Se elevarem o tom, podem ser consideradas como agressivas. Se interromperem a fala de alguém, podem ser vistas como arrogantes e se expressarem qualquer forma de paixão, podem ser confundidas com promíscuas. Repense suas atitudes e seja antirracista. E para o papo de hoje recebemos a atriz Juliana Alves. Sempre presente nas telinhas, seja na TV ou no cinema, ela viveu personagens icônicos como Renatinha em Salve-se Quem Puder e Mazé em Um Tempo Não Para. Atuante nos movimentos sociais e antirracistas, Juliana segue utilizando seu espaço nas redes para amplificar causas e vozes. Ju, que prazer ter você aqui finalmente no nosso Sexta Black. Obrigada por vir. Finalmente. Prazer enorme. Eu adoro você, adoro o seu programa e tudo que você faz, né, Luana? Quero começar aqui com a pergunta do Sexta Black, né, que é como é que você se autodeclara? Eu me autodeclaro negra. Eu sei que tem algumas pessoas que dizem que eu sou parda, mas para mim isso é mais uma variação da minha identidade negra, que eu tenho desde sempre. Venho de uma família de pessoas negras retintas e meu pai sempre falou muito comigo sobre a negritude, nunca tive dúvida e não dá para ter também, né? Seus pais eram militantes, certo? Meu pai foi do MNU, né, durante muitos anos, sempre participou de movimentos sindicais, movimentos sociais. MNU, né? para quem não sabe, é Movimento Negro Unificado. E hoje a gente tem vários movimentos negros, né, inclusive o MNU, e o MNU ainda é uma entidade muito importante, né? Como foi a construção dessa negritude na infância? Sempre com muita exaltação da nossa cultura. Eu lembro que, apesar de eu ser carioca, morar no Rio de Janeiro, o meu pai me levava para ensaios de blocos afro que tinham no Rio, Urumilá. Eu tenho uma lembrança muito forte. Os encontros na minha família sempre foram encontros de muita música, muito canto e muita dança. Apesar de ser uma família católica, a nossa ancestralidade, ela grita, ela pulsa, né? Então, sempre eu me via em algum momento no meio de uma roda, querendo ou não, aquela timidez, e eu acho que a minha família, inclusive por parte de pai, é uma família que me tornou artista, por conta dessas manifestações culturais nas nossas festas de família. Falando em infância, né, a gente percebe que muitas crianças negras são consideradas como bravas, né, especialmente meninas negras, por uma questão de estereótipo, mesmo quando não estão. Você sentiu isso na sua infância de alguma forma? Eu não senti tanto na infância, porque eu era uma criança mais tímida. Minha família sempre foi muito extrovertida e eu me via muito num lugar de observação, aquela movimentação toda, mas, por outro lado, também, com toda a segurança que eu tinha através da minha família, através da minha consciência, quando eu percebia alguma situação de injustiça, aí eu virava o jogo e as pessoas se surpreendiam. Opa, mas eu achei que ela fosse quietinha, né? Mas eu, diante de uma situação que esteja muito evidente para mim, eu me manifesto. Sempre foi assim. Agora, na minha adolescência, eu percebia mais o incômodo das pessoas e a reação das pessoas quando eu resolvia me posicionar. E aí, quando a gente, às vezes, traz muitos argumentos de uma maneira muito contundente, e ainda mais adolescente, quem ela pensa que ela é tão novinha, né? Mas pode ser interpretado como um abuso, como você tirando a autoridade de alguém em um determinado espaço, né? E você sentiu, por exemplo, que essa atitude fazia com que as pessoas te enquadrassem no estereótipo de raivosa? Eu não entendia muito, não.
Hoje eu percebo mais, sabe? Eu sempre fui aquela adolescente que era representante de turma, ia para chamava a turma para ir para manifestação na rua. Tem certas situações que a gente tem que gritar mesmo, que a gente necessita do grito, necessita de se elevar diante de uma situação de opressão, né? Então, é um movimento que é natural diante de um país que comete tantas injustiças e em vários setores da sociedade a gente percebe pequenas micro-opressões, né? E eu percebia que muitas vezes algumas pessoas não gostavam muito desse movimento. E aí hoje eu consigo entender melhor certas exclusões que na época eu não percebia tanto o motivo, sabe? O que me fez hoje entender mais esses movimentos de olhar para uma pessoa raivosa foram as minhas personagens. Quando as pessoas começaram a me reconhecer na rua e falavam assim, nossa, você é tão calma. E eu falava assim, mas eu não sou tão calma assim. Era o contraste em relação a uma personagem que eu tinha feito que tinha uma atitude mais expansiva. Somente as mulheres negras são adjetivadas como raivosas, como violentas. Isso é fruto de um olhar que foi produzido sobre os corpos das mulheres negras durante todo o período de violência colonial e que se mantém até o dia atual. Então, esse lugar de raivosa, que é um adjetivo atribuído somente a pessoas negras e a animais, demonstra esse lugar de animalização do corpo dessas mulheres negras. E aí se encaixava nesse estereótipo da negra raivosa, enquanto as pessoas, quando te viam, falavam, nossa, mas você é calma. Então, como criava se... um embate entre aquilo que elas pensam que você é versus aquilo que porque as pessoas veem a gente através de estereótipos, né? De formatos assim, muito limitados. Então, você pode ser uma pessoa que tem uma atitude ativa, contundente, mas não necessariamente elevar o tom da voz. Mas as pessoas muitas vezes colocam a gente, mulheres que vêm de regiões periféricas, que não vêm de uma família que está no topo da sociedade, muitas vezes vêm a gente como pessoas que vão ter atitudes de conflito o tempo todo, ou que vão querer se impor de uma maneira muito marrenta. E, na verdade, a gente faz isso na medida do necessário, né? Não necessariamente a gente vai falar alto e levantar a cabeça, a voz o tempo todo. Sim. E você sabe que dessa vez a gente foi às ruas e a gente também recebeu alguns vídeos de pessoas falando um pouco sobre essa situação. A gente vai assistir juntas. Vamos lá. Eu me autodeclaro uma mulher preta. Pelo meu nome também já me associam a Tati Quero Barraco, né? E aí vem do negra raivosa, né? Você não pode ter uma opinião diferente, você tem que aceitar qualquer relação de submissão ou qualquer opinião contrária que é minha, né? Já vivenciei algumas coisas do tipo eu tá falando algumas coisas quando eu tô irritado e as pessoas tá achando fofo. E aí chegar outra pessoa que não tá falando nada demais, uma mulher negra falando nada demais, as pessoas falam, nossa, mas ela é grossa. A minha irmã, ela fala com um tom de certa agressividade por ela ser mulher, preta, então as pessoas querem diminuí-la. Então ela acaba falando de uma forma mais agressiva. Não porque ela está sendo agressiva, porque ela quer impor respeito, porque as pessoas não respeitam ela por ela ser mulher negra. Você não pode responder. Porque se você responder, nossa, para que essa agressividade? Por que dessa forma? Mas nossa, eu tava só falando um comentário. Eu já tentei mudar algo em mim para mudar esse estereótipo. Por exemplo, eu gostava de alisar o cabelo porque eu queria ter o cabelo liso para as pessoas me aceitarem mais. Mas com o tempo eu entendi que não. Eu sou bonito e perfeito do jeito que eu sou. Engraçado falar essa coisa da estética, né? Porque a agressividade é muito também referente aos olhos de quem vê, porque algo que você desconhece, que não te agrada, porque não está dentro de um padrão que você considera o ideal, pode parecer agressivo para você, né? Então, muitas vezes eu me vi no audiovisual, principalmente no início da minha carreira, me adequando para o meu visual não estar agressivo àquele ambiente. E mesmo com toda a consciência que eu sempre tive, a gente se vê muito num lugar que é tão forte nesse sentido que você, quando percebe, você está cedendo a isso. E hoje eu percebo e tenho lutado muito nos bastidores para que entendam que as mulheres negras são como são, na sua natureza, na sua essência, e o meio precisa se adequar
à nossa consciência e ao entendimento de que a gente tem de que não há nada errado com o nosso visual. Ao te ouvir falar, né, eu percebo que esse policiamento de tom, de maneira geral, ele passa não só por atitudes verbais, ou seja, daquilo que a gente de fato coloca, né, mas também pelo corpo, por aquilo que você veste, ou até pelo seu cabelo, né? Existe agressividade constituída como várias coisas, né? Exatamente. E por outro lado também, como também teve alguém que mencionou isso, o tom de voz, ele às vezes é algo necessário para nós, com a história que a gente tem, com tudo que a gente vive, né? Você não vai viver uma situação de opressão e se calar. Bom, e já não é de hoje que você se posiciona nas redes, né? Contra o racismo, pelo feminismo e tantas outras pautas. A forma de se posicionar e de protestar, né, contra injustiças de modo geral é visto pelas pessoas como agressividade? Sim, sim. Eu percebo isso, principalmente no mercado, que muitas vezes gostaria que a gente fosse mais isentona, assim, para poder vender a sua marca, né? Eu percebo que ser isenta muitas vezes pode ser lucrativo, mas eu acredito que isso está mudando um pouco. Quem lacra não lucra, não é isso? Exatamente. E a minha intenção, a maioria das vezes, não é lacrar, cara, porque eu penso muito sobre, e também tenho uma responsabilidade como isso pode chegar para alguns outros grupos. Procuro ter esse cuidado, mas de maneira geral, sim. Eu percebo que isso afeta e agride alguns grupos. E recentemente você já notou algum episódio onde você teve que negociar com essa sua personalidade para justamente se adequar à leitura do mercado, das pessoas em relação a você? Adoece, né? No caso. É isso, mas a gente está o tempo todo nessa E aí a coisa né? da saúde mental é algo que a gente tem que realmente prestar atenção, porque quando a minha mãe, desde 2016, a minha mãe começou a voltar muito ativamente, ela estava mais quietinha, ela voltou muito ativamente para a militância. E aí eu falo, mãe, pelo amor de Deus, mãe, vai com calma, você não precisa vivenciar isso tão intensamente. E ela fala, filha, se eu não lutar, eu adoeço. Eu só consigo estar saudável nessa sociedade que a gente está vivendo hoje se eu estiver na luta. E faz muito sentido. A política de respeitabilidade é um discurso moral que determina um modelo de comportamento. Em se tratando de pessoas negras, esse comportamento, inclusive, garante sua sobrevivência. Muitas das vezes, pessoas negras precisam moldar o seu corpo dentro de um comportamento previamente estabelecido por uma sociedade racista para sobreviver. Em termos de acesso, né, principalmente, por exemplo, com as tuas personagens, né, é uma forma também de acessar diversos espaços, de furar bolhas. E eu queria saber, assim, olhando em retrospecto, as personagens que você já fez, o que está fazendo, você acredita que mais te aprisionaram estereótipos ou estão te libertando? Como é que você vê essa balança, né, esse balanço das personagens em relação aos estereótipos? Eu acho que as personagens me aprisionaram por conta do ponto de vista ainda da nossa sociedade. Então, eu posso fazer uma personagem que não tenha nada a ver com nenhum tipo de estereótipo, mas a personagem que vai chamar mais atenção, que as pessoas vão lembrar mais, é aquela que tem mais a ver com o estereótipo. Então, a sociedade a gente ainda precisa trabalhar muito mais o olhar das pessoas para que elas vão desconstruindo esses padrões. Hoje você não me escapa, hoje vem que a festa é nossa, hoje eu tô querendo... Eu só voltei porque eu esqueci minha carteira. Apaga essas velas que isso aqui pode causar um incêndio. Isso. Um incêndio dentro de mim. E o bombeiro que vai apagar esse fogo acabou de chegar. Renatinha, não tô legal. A gente ainda tem um olhar ainda muito viciado em relação à mulher negra. Sim. Existe esse estereótipo também de que nós sempre temos que ser mais fortes. Eu até escrevi um livro sobre isso, sobre esse tensionamento, né, sobre ser mais forte, né, à medida que isso, de alguma forma, te fortalece, que você está sempre sendo tensionada, né? Então você também é forjada em várias situações, mas também sobre o quanto isso pode ser cansativo. Nos aprisiona também. E nos desumaniza. O que você acha disso? Eu acho o que você descreveu, inclusive o que você fala no seu livro. Eu acho também que a gente tem que ter cada vez mais empatia e sermos gentis conosco. Eu acho que as mulheres negras, de maneira coletiva, foram estimuladas à competição. E isso é um dos fatores que fez com que a gente se sentisse muito só, além de todos os outros fatores sociais que a gente tem.
E hoje, de uns 2 anos para cá, no meu meio, eu percebo um movimento contrário. Tem sido muito importante para que a gente perceba que a minha dor é muito parecida com a sua e a gente pode se ajudar nesse lugar do que é parecido e do que não é, e o que eu posso contribuir para você com a minha experiência. Eu vejo assim que muitas vezes a gente, quando se mostra muito forte, porque a gente precisou, a gente acaba não recebendo o acolhimento que a gente precisa também. Se ela é vista como animalizada, ela é vista como hipersexualizada, como forte, como raivosa, a que aguenta tudo. Porque o caráter, todos os símbolos e códigos que são atrelados à humanidade não está mais vigente nesse corpo, não é mais dado a esse corpo. Coletivamente existe um movimento para trazer várias questões que antes eram silenciadas e até individualmente, né, usando as redes sociais pessoais, enfim, também existe um movimento que coloca tudo isso como mimimi, né? Sim. Você já se sentiu silenciada nesse contexto? A nossa história, ela é uma história de muitas glórias, mas muitas violências e muitas injustiças, e a gente é o que a gente chegou até onde a gente chegou graças a coisas que a gente vem superando, né? E a gente percebe a necessidade de sermos na coletividade a partir disso. E é muito louco quando a gente está seguindo a nossa vida, e seguir a nossa vida é estar na luta, e alguém fala assim, você está fazendo errado, porque acho que você, enquanto atriz, não deveria se meter nessas questões. E eu falo assim, como assim? Você está dizendo que eu não devo ser quem eu sou? Pior do que isso é tentar silenciar e tentar negar, ridicularizar, como se nós estivéssemos sendo oportunistas e aquela narrativa fosse favorável para a gente, como se a gente fosse capitalizar aquilo, quando na verdade a gente está querendo só o básico, que é direitos, que é dignidade, que é chegarmos onde merecemos estar, sabe? E aí eu queria saber, o que te dá raiva nos dias de hoje? Nosso povo sofrendo esse genocídio ainda. Depois de tudo que nós já passamos e tudo que nós já conquistamos, a gente saber que existe uma raiva muito grande, né, sobre a nossa existência, uma falta de humanidade no olhar, né, ainda. E uma coisa que me dá raiva também hoje, por causa disso, é a omissão. É as pessoas se omitirem e tá vendo a coisa acontecendo e não fazer nada, né? Existem várias formas de omissão, inclusive você está vendo uma violência, você achar que alguém vai ajudar e não fazer nada, e você não entender que você é capaz de transformar aquela realidade com o poder que você tem. Todo mundo tem algum poder. Eu me permito ter raiva, e a raiva inclusive move, porque o seu processo pedagógico faz inclusive com que você reconheça e se mova frente à violência que é produzida nos corpos das mulheres negras. Essa narrativa moral que a raiva ela tem que ser destituída, ela precisa ser olhada de uma forma muito cuidadosa, porque também pode ser uma estratégia de silenciamento do reconhecimento da violência que é produzida sobre os nossos corpos. Ju, você é mãe da Yolanda. E eu queria saber onde maternidade e antirracismo se conectam. Opa! É uma missão. O que eu tenho procurado fazer, ultimamente, é conversar com a escola e entender de que maneira a escola pode ser minha parceira. E aí a gente precisa também que a escola entenda que a gente pode ajudar, mas tem que ser estruturalmente um trabalho permanente ali. Eu agora tenho uma missão, vamos dizer assim, dobrada, que é cuidar para que ela não reproduza o racismo nas relações dela, para que ela tenha esse olhar puro como ela tinha aos 2 anos, porque com 2 anos e meio ela virou para mim e falou assim, mamãe, o seu cabelo é tão bonito, por que meu cabelo não vai para cima também? Eu queria que meu cabelo fosse para cima, meu cabelo vai para baixo. E aquilo foi a coisa mais pura e linda que eu ouvi nos tempos de hoje. E como que faz para manter esse olhar? Você me inspira muito como mãe, mulher, profissional, né? Esse conjunto do que você representa é algo que eu sempre quero ter por perto, né? E sempre dou o meu jeitinho para fazer isso acontecer. Então, a gente se encontre também nos churrascos, nas festas, em tudo mais que a gente merece no teatro. É isso, né? Para além do trabalho na vida, né? Como um todo, para a gente poder se fortalecer. Obrigada pela tua presença. Obrigada.
Segundo dados do relatório Girlhood Interrupted, The Erasure of Black Girls' Childhood, Infância Interrompida, o apagamento da infância de crianças negras em tradução livre, adultos tendem a achar meninas negras menos inocentes, com menos necessidade de proteção e acolhimento, e são vistas de forma mais adulta que as brancas. A pesquisa também revela que as meninas negras são mais incompreendidas do que os meninos. E os professores têm quase o dobro de chance de acharem que elas estão bravas, mesmo que não estejam. O relatório também analisou que nos Estados Unidos, crianças pretas ou pardas têm quase 4 vezes mais chances de receber uma detenção ou suspensão na escola do que as crianças brancas. Entre os anos de 2002 e 2014, apenas 22 personagens protagonizaram 18 filmes. Mais da metade das personagens de cor preta foi representada por meio de estereótipos, sendo eles o da favelada, da crente, da militante revoltada e da empregada. O resultado mostrou que a probabilidade de uma criança negra ter sua expressão mal interpretada é maior do que uma criança branca. Chegamos no final, mas semana que vem estamos te esperando, tá? Porque nossa sexta é sempre Black.